Com alegria eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Enquanto os irmãos encontram, eu quero falar da minha alegria. Estou muito feliz, muito alegre nessa noite. E por vários motivos. Primeiro, por ter o privilégio de compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, agradecer aos nossos pastores, pastor Elias, pastor Joinville, pastor Jeremias, pastor Cleverson. Dizer que é uma satisfação. Estou muito feliz também de pregar neste mês de setembro, mês que a nossa igreja comemora os seus 78 anos. Trabalho que começou lá em 1947, e começou num pequeno salãozinho, né? Na posse do pastor Benjamin, eram 14 pessoas presentes, e hoje a gente vê a imensidão que se tornou esse ministério, alcançando todo o país, e outros países também. É uma alegria poder fazer parte dessa história. Estou muito feliz também, que é a primeira vez que eu prego com a minha esposa na janelinha. Olha ali, que benção, maravilha. É uma alegria também. Irmãos, 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1, a palavra que Deus colocou no meu coração, diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Capítulo 15... da primeira carta de Paulo aos Coríntios, tem como tema a ressurreição de Jesus. E esse tema da ressurreição, conforme Paulo nos explica aqui em 1 Coríntios 15, é um tema fundamental da fé cristã. Ele diz aqui nesse capítulo, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Jesus não ressuscitou, não vale a pena nós estarmos aqui, não teria sentido algum nós nos reunirmos para adorar ao nome do Senhor. Jesus ressuscitou. E Paulo aqui em 1 Coríntios 15, nos assegura algumas coisas, e não só esse capítulo, mas aqui é o tema desse capítulo. Ele diz, olha, Jesus ressuscitou de verdade. Quando a gente fala que Jesus ressuscitou, a gente não está dizendo que Jesus morreu e depois foi para o céu. Da mesma forma, quando morre alguém, a gente fala, agora ele foi ao céu, ao encontro de Deus. Não foi nesse sentido. Jesus, ele foi ao céu, sim, mas depois de voltar à vida, exatamente no mesmo corpo que ele estava, porém num corpo glorificado, num corpo transformado. Não é a ressurreição de Jesus, irmãos, não é uma figura de linguagem, não é um mero símbolo. Alguém que pega a ressurreição de Jesus e diz, olha, quando a Bíblia diz que Jesus ressuscitou,
na realidade ele está querendo dizer que essa esperança renasceu no coração dos discípulos. Jesus está vivo no coração dos discípulos. É mais do que isso. Ele não só estava vivo no coração dos discípulos, como ele voltou à vida literalmente. Ele voltou à vida. Ele foi a primeira pessoa que foi ao céu vivo. Ele passou pela experiência da morte, e diz Pedro lá no sermão do dia de Pentecostes que a morte não tinha o que fazer com ele, ele voltou à vida, e Paulo diz, essa é uma verdade fundamental. Não é uma história inventada, não é uma história criada, por vários motivos. E entre os motivos, algo que Paulo diz aqui. Esse texto de 1 Coríntios 15 foi escrito mais ou menos uns 20 anos depois da ressurreição. E 20 anos depois da ressurreição, Paulo não diz assim, olha, Jesus ressuscitou e teve uma pessoa ali que viu, ou alguém diz que viu. Ele diz, não, olha, tem muitas pessoas que viram Jesus vivo, ressuscitado. E ele diz aqui, em uma das vezes que Jesus apareceu ressuscitado, ele apareceu de uma vez só para 500 pessoas ao mesmo tempo. Se fosse uma história inventada, você teria coragem de dizer que, olha, o que eu estou falando é verdade, e tem 500 pessoas, e ele diz, são 500 pessoas que ainda vivem, eram pessoas que estavam vivas na época que Paulo escreveu isso. Não é uma história assim, um viu e é difícil acessar essa pessoa. Ele diz, tem 500 pessoas. Quer confirmar que Jesus ressuscitou? Converse com um desses 500. Bom, como que inventar uma história e combinar com 500 pessoas para a história bater? Não tem como. Jesus, de fato, ressuscitou. E a experiência da ressurreição foi tão grande, que os discípulos que quando a gente lê no final dos evangelhos, quando Jesus foi preso, que estavam com medo, trancados no cenáculo, com medo de pôr a cabecinha ali para fora e morrerem também. Alguns dias, algumas semanas depois, estavam do lado de fora anunciando para todo mundo, irmão, o que é que fez com que os apóstolos se transformassem? Foi duas coisas. O revestimento do Espírito Santo, mas a experiência com Jesus ressuscitado. E essa experiência é tão forte, mas tão forte, que o mesmo Pedro, depois a gente vai falar aqui de Pedro, mas o mesmo Pedro, que estava com medo, que negou a Jesus, depois lá em Atos dos Apóstolos, estava lendo isso com o meu filho ontem, ele prega em Atos e diz assim, olha, a gente está pregando Jesus ressuscitado, Jesus que vocês mataram. De onde é que vem essa coragem? Da experiência com Jesus ressuscitado. Jesus estava vivo. E a Bíblia relata pelo menos 13 experiências com a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou e ficou ainda aparecendo por 40 dias, depois ele subiu ao céu. Nesses 40 dias, a Bíblia registra pelo menos 13 aparições de Jesus. Não foi uma nem duas, foram 13 que estão registradas na Bíblia. 13 aparições. E eu queria falar com os irmãos sobre algumas dessas aparições, e mostrar como que essa experiência com Jesus que ressuscitou, mudou, transformou a vida dessas pessoas que se encontraram com o Cristo vivo. Uma experiência radical, saber que Jesus estava vivo, que a morte, como disse Pedro, não tinha o que fazer com ele. E as primeiras pessoas que tiveram a experiência com Jesus ressuscitado foram as mulheres que foram ao túmulo no domingo de manhã. E aqui eu falo especificamente para as irmãs. Irmãs, olha que privilégio. As primeiras pessoas que tiveram o privilégio de verem Jesus ressuscitado foi as irmãs. E olha o privilégio que Deus deu para as mulheres, porque naquela época
o testemunho das mulheres não era aceito num tribunal. Não se levava mulheres para testemunharem a respeito do que quer que seja. Mas Deus, na sua infinita graça, disse: eu quero aparecer primeiro para as mulheres. Aqueles que eram os menos prováveis de verem isso primeiro, foi para elas. E como que foi essa experiência, irmãos? Porque assim, Jesus, ele morreu na sexta-feira. E no sábado era o dia da Páscoa, e o judeu guardava o sábado, a partir do pôr do sol da sexta, não se trabalhava mais. Jesus morreu às 3 horas da tarde, e tiraram ele muito rápido da cruz. Teve uma negociação política, né, de liberar o corpo de Jesus, né? José de Arimateia, Nicodemos participaram ali da negociação para a liberação do corpo de Jesus, e prepararam, porque tinha todo um costume na época de preparar o corpo de quem tinha morrido, passar várias especiarias no corpo, embalsamar, e fizeram isso com Jesus às pressas, porque ele morreu às 3 e depois do pôr do sol não podia mais fazer nada. José de Arimateia, Nicodemos, quem estava envolvido ali, fizeram isso muito rápido e colocaram Jesus no sepulcro. As mulheres, pastor Hernandes Dias Lopes diz isso, muito provavelmente as mulheres olharam e falaram: os homens não devem ter feito direito. Fizeram correndo, fizeram às pressas, mas era o sábado, não podia ser feito nada no sábado. Quando foi no domingo de manhã, que estava liberado o trabalho, elas foram ao túmulo. Irmãos, elas não foram ao túmulo porque elas falaram: é domingo, é o dia que Jesus vai ressuscitar. Não foram ao túmulo para ver Jesus ressuscitado. Elas foram ao túmulo para passar e preparar o corpo de Jesus da maneira adequada. E no caminho diz que elas tinham uma preocupação: tem uma pedra na porta do sepulcro. Como é que a gente vai remover a pedra? Irmãos, o que era uma pedra para ser rolada diante daquilo que Deus estava fazendo naquele momento, de trazer Jesus à vida novamente? O que era a pedra diante do milagre da ressurreição? E Mateus relata que um anjo rolou a pedra, se sentou sobre ela, e diz que quando as mulheres chegaram e viram a pedra removida, elas se alegraram de imediato? Não. Elas acharam que tinha mais um problema. O problema inicial era a pedra. Agora que chegaram, rolaram a pedra, e cadê o corpo de Jesus? Não estava lá? E a primeira reação foi o seguinte: a gente já tinha um problema, agora a gente tem um segundo problema. Roubaram o corpo de Jesus. Cadê o corpo de Jesus? Só que tem uma coisa, diz que lá no sepulcro, diz que o lenço que envolvia Jesus estava dobradinho e colocado lá sobre a pedra. Quem é que roubaria um corpo e teria o cuidado de desatar o corpo, de dobrar certinho e colocar ali? Não fazia sentido. E diz que Maria Madalena ficou desesperada. Os anjos encontraram as mulheres, mas Lucas relata que Maria Madalena chorando. E aí diz que o próprio Jesus ressuscitado apareceu para ela e disse: olha, por que você está chorando, mulher? E a Maria, conversando com Jesus, diz: olha, era uma mistura ali de um monte de sentimento que ela não entendia. E ela diz: porque roubaram o corpo do Senhor. O Senhor sabe onde é que está o corpo dele? Jesus está aqui. Maria, sou eu, Maria. Não me detenha. Eu ressuscitei. Eu estou vivo. E sabe o que eu acho interessante? Que em boa parte das vezes que Jesus apareceu ressuscitado, a primeira palavra que Jesus disse foi: paz seja convosco. Como você se sentiria se visse Jesus ressuscitado? Porque todos abandonaram, ficaram com medo. Imagina, Jesus tinha dito várias vezes que ressuscitaria. Ele disse: olha, eu vou ressuscitar
no terceiro dia, e depois eu vou encontrar com vocês na Galileia. Ele tinha dito isso. Mas ninguém entendeu o que ele tinha dito. E agora imagina Jesus ressuscitado, aparece diante de você e diz, Jesus falou que ia ressuscitar, eu não acreditei, ele ressuscitou. O que ele vai fazer comigo? Ele vai me fulminar, eu não criei naquilo que ele falou. Mas antes que desse tempo de pensar qualquer coisa, o próprio Jesus já acalmava e diz, antes de você pensar qualquer coisa, paz seja convosco. Eu não ressuscitei para trazer condenação, eu não ressuscitei para trazer temor, eu ressuscitei para trazer paz. Por quê? Porque a condenação ficou lá na cruz. Eu morri para que os pecados de todos fossem julgados. O julgamento ficou lá na cruz. E para quem confia em mim, já passou pelo julgamento na cruz. Agora eu estou vivo, é tudo novo. Não é mais para ter medo. Eu ressuscitei para trazer alegria para vocês. A experiência da ressurreição que aquelas mulheres tiveram. E veja só, mas teve alguém ali, irmãos, que não tinha motivos para comemorar. Porque disse que tinha os guardas que guardavam ali, que foram colocados para guardar a porta do túmulo. Por quê? Diz que falaram lá para as autoridades, olha, esse Jesus que morreu, ele disse que ia ressuscitar. Vai que os seus discípulos aparecem e roubam o corpo? E aí, eles disseram, né? A segunda coisa vai ficar pior que a primeira. Vamos vigiar a porta do túmulo. E colocaram os guardas. Irmãos, os guardas souberam que teve alguma coisa sobrenatural. Porque diz que teve um terremoto, o anjo rolou a pedra. Pergunte para aqueles soldados, foi normal o que aconteceu? Não era normal. Eles sabiam que alguma coisa tinha acontecido. Mas, quando foram contar aos superiores, eles falaram, olha, faz o seguinte, eles subornaram os guardas, a gente vai dar uma alta soma de dinheiro para vocês não contarem para ninguém o que aconteceu. Mentiram a respeito daquilo que eles tinham visto. Enquanto para as mulheres era motivo de alegria a ressurreição, para aqueles guardas era motivo de temor. Para eles a palavra não foi paz seja convosco, porque eles aceitaram dinheiro no lugar da boa nova da ressurreição. Mas vamos voltar aqui para o caso aqui das mulheres. As mulheres tiveram essa experiência, irmãos, e foi assim uma experiência extraordinária. Imagina você ver os anjos falando com você, depois você vê o próprio Jesus ressuscitado. E talvez eu esteja falando com alguém aqui nesta noite, que quando conheceu a Cristo, teve uma experiência assim, uma experiência sobrenatural, sabe? Tem gente que quando se converte, tem assim uma experiência fora do comum. Deus fala com ele, acontece um milagre. Mas tem outras pessoas que talvez não tiveram uma experiência assim fora do comum quando conheceram Jesus. Eu lembro de um irmão que congregava na nossa igreja, que um dia ele deu testemunho e ele disse, irmãos, eu gostava de ver o testemunho dos irmãos que falava da cura que Deus fez, aquele testemunho maravilhoso, e eu pedi para Deus, Senhor, eu gostaria de ter um testemunho desse. E aí o irmão ganhou, né, o testemunho dele, passou pelo vale da sombra da morte. Aí ele contou o testemunho e disse, não, eu não deveria ter orado dessa forma, porque eu passei um apuro muito grande. Mas o que eu queria dizer para os irmãos, é que aquelas mulheres, elas tiveram uma experiência extraordinária, mas teve outras experiências da ressurreição que foram diferentes, irmãos. Jesus, ele disse, antes de morrer, ele disse, olha, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus já estava antevendo tudo o que ia acontecer. Ele diz, eu sei que eu vou morrer, e quando eu morrer, todos vocês vão se espalhar. E ele sabia exatamente para que canto cada um deles iria. Sabia que no primeiro dia as mulheres viriam ao túmulo, sabia que ia ter gente que ia mais para longe, mas Jesus tinha um plano.
de ir atrás de todas essas ovelhas que estavam desgarradas. E quando ele ressuscitou, ele já resgatou as mulheres que estavam ali perto, né? Disse, paz seja convosco, e já deu uma missão para elas. Diga, vão aos meus discípulos, os meus amigos, e digam que eu ressuscitei e que vou encontrar com eles na Galileia. Mas enquanto isso, tinha outros dois irmãos, que estavam tristes, desanimados. E o grupo de varões já antecipou essa parte da mensagem. Porque estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. E veja como que é a diferença da experiência da ressurreição. Um teve a experiência fantástica, viu o anjo. E os outros dois tiveram uma experiência com a ressurreição, mas eles nem perceberam que eles estavam tendo essa experiência. Estavam tristes, saindo de Jerusalém, indo para Emaús, que diz que ficava a 11 quilômetros. Tristes, conversando sobre o que tinha acontecido. E o próprio Jesus apareceu para conversar com eles. Mas eles não perceberam que era Jesus. Deixe-me conjecturar, eu acho que foi assim, irmãos. Estavam os dois conversando, Jesus olhou ali, viu os dois, falou, tarde. Eles, tarde. E se juntou ali para conversar, o que vocês estão falando? De onde vocês estão vindo? E eles começaram a puxar assunto com Jesus. Olha, só tu és estrangeiro e não sabe o que aconteceu? De quem? De Jesus, varão profeta, poderoso em obras, diante de Deus e dos homens. A gente achava que ele seria o Messias. A gente achava que ele seria aquele que restauraria Israel. Mas hoje já fazem 3 dias que ele morreu. E aí, olha o que eles falam ainda para Jesus. Tá certo que teve umas mulheres que hoje cedo foram lá no sepulcro e não encontraram o corpo. Mas sabe como que é, né? Estavam emocionadas. A gente passou por fortes emoções esses dias. E a gente não viu. Irmãos, não acreditaram nas irmãs. Estavam tristes, conversando. E aí diz que Jesus, olha a experiência da ressurreição. Jesus primeiro ouviu tudo o que eles tinham para falar. Estavam errados naquilo que eles falavam? Estavam. Mas Jesus parou e ouviu. Me diga, tudo aquilo que está no coração de vocês. Você sabe que isso acontece conosco também? Às vezes é na oração onde a gente vai colocando diante de Deus tudo que está no nosso coração. E às vezes o que está no nosso coração está tudo errado. A gente está acreditando no que deveria acreditar. A gente criou teoria que não tem nada a ver. Aí a gente vai falando. E Jesus diz, vai contando, vai falando. Tudo aí que está no seu coração, vai falando. Depois que eles terminaram de falar, ele falou, agora é minha vez de falar com vocês. Ele ouve a gente. Depois ele corrige o que está de errado no coração da gente. Por isso você não tem que ter medo de contar para Jesus o que está no seu coração. Fala o que está no seu coração. Tem um sentimento estranho no seu coração, diga isso para Jesus. Ele vai te ouvir. E depois ele vai mandar a sua palavra. Porque foi isso que ele fez. Diz que ele começou falando, como vocês são lerdos, porque está escrito lá, são tardos de coração para entender o que as escrituras dizem. Vocês não sabem que estava escrito, desde lá dos profetas, dos salmos e da lei, que o Messias viria e que ele morreria e ressuscitaria. E durante aquele período todo ele foi falando da palavra de Deus, mas eles não perceberam ainda que era Jesus quem estava ao lado deles. E a conversa foi ficando tão boa, eu indo dos varões, né? Diz que chegaram num lugar onde eles iam pernoitar, porque o judeu não viajava de noite. E aí Jesus fez como quem ia lá para frente, disse, fica conosco. E aí eles se reuniram em volta da mesa. Aí diz que Jesus tomou o pão e abençoou. O que Jesus faz? Ele ouve o que a gente tem a dizer, depois ele nos corrige pela sua palavra e nos leva à mesa da comunhão. Nos leva à comunhão com ele. E diz quando eles viram, é Jesus. Jesus desapareceu. E aí eles não estavam preocupados se era noite, se era dia. Diz que eles voltaram imediatamente para Jerusalém. Disse, Jesus ressuscitou e a gente precisa contar isso. Teve uma experiência extraordinária. O outro foi conhecendo Jesus no caminho. E eu quero dizer para você,
que nasceu na igreja, como eu também nasci na igreja, você que é do DAC, você que é do CJC, às vezes você não percebeu, mas é culto após culto, você diz, já nasci na igreja, culto após culto eu estou aqui, ensaio após ensaio, escola dominical após escola dominical. Às vezes você não percebeu, mas Jesus está falando com você em cada culto. Eles estavam andando com Jesus, Jesus falando com eles, e eles não perceberam. E a gente que nasceu na igreja, às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Pergunta, quando que você aceitou Jesus? Eu não sei dizer a data exata. Eu fui conhecendo Jesus no caminho, no meu caminho de Emaús. Mas aí teve um dia que caiu a ficha. Disse, é Jesus que estava falando comigo quando eu era adolescente lá atrás. Você que é do departamento de adolescentes, se não caiu a ficha, um dia vai cair. Você vai dizer, não é que era Jesus que falou comigo naquela aula da escola dominical? Não era Jesus que estava presente naquele ensaio? Como que eu sei que era Jesus? Porque você, perceba ou não, o seu coração está ardendo por conta das coisas que você vai aprendendo. Em determinado momento você percebe, era Jesus. Jesus estava comigo desde lá na frente. E essa é a experiência da ressurreição. Para uns tem um milagre de uma hora para outra, para outros é no caminho. Mas ele termina lá na mesa da comunhão. Aleluia! Mas talvez você diga assim, muito bonito isso, mas essas pessoas, elas tinham um contato anterior com Jesus, elas tiveram essa experiência com a ressurreição, mas a minha história é complicada. E talvez seja alguém que diga o seguinte, olha, não dá nem para contar a minha história de tão complicada que ela é. Pois dessas 13 aparições, teve pelo menos 2 que eram histórias bem complicadas. A primeira foi que Paulo narra aqui, em 1 Coríntios 15, ele diz que Jesus apareceu para Tiago. Que Tiago era esse? Não eram os 2 Tiagos que eram discípulos. O Tiago, que ele diz aqui que Jesus apareceu, era irmão de Jesus. Jesus tinha um irmão chamado Tiago, tinha um irmão chamado Judas. Jesus tinha irmãos e irmãs. Isso eu aprendi com o irmão Isaías esses dias atrás. Jesus tinha irmãs. Está lá no texto bíblico. Irmãos e irmãs de Jesus. Só que o texto diz que durante o ministério de Jesus, os seus irmãos não criam nele. Não criam nele. Imagina você morar com Jesus, irmão. Comer com Jesus. Está ali do lado de Jesus, escovar o dente depois de Jesus. E Jesus se manifesta como Messias, você não creu que era Jesus. Em João 7 diz que eles foram irônicos até com Jesus, numa das festas que tinha em Jerusalém, diz que eles falaram assim para Jesus com ironia. O senhor não quer ficar famoso? Vai lá para Jerusalém. Quem quer ficar famoso vai lá na festa em Jerusalém. O clima ali não era tão tranquilo, que história complicada. Só que a Bíblia diz que depois de ressuscitado, Jesus apareceu para Tiago. E é interessante que a conversa deve ter sido tão complicada que a Bíblia não registra como que foi essa conversa. Só Paulo diz que ele apareceu para Tiago, mas não tem o registro bíblico do que foi dito naquela conversa. E eu fico imaginando, irmãos, o que será que teve naquela conversa? Tiago deve ter lembrado de coisa da infância, deve ter lembrado de tantas coisas que ele tinha dito. Que coisa, que história complicada, irmão. Era tão complicada que não tem o testemunho. Mas independente de ser complicado ou não, Tiago teve uma experiência com Jesus ressuscitado. E sabe o que aconteceu com Tiago? Ele se tornou pastor da igreja de Jerusalém. E escreveu, muito provavelmente, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, que foi a carta de Tiago, foi escrita por ele. E o que eu quero dizer para quem está aqui, para quem está me assistindo? Talvez você possa ter uma história de vida complicada. A de Tiago era uma história complicada. Ele era irmão de Jesus e não cria em Jesus. Mas, como eu disse, a ressurreição é a mensagem da boa nova, é a boa notícia.
Jesus perdoou Tiago e transformou Tiago numa das principais lideranças da igreja de Jerusalém. Não existe história de vida complicada que não possa ser restaurada pelo poder da ressurreição de Jesus. Aleluia! Mas não é só a história de Tiago que é complicada, não. E aqui eu quero agradecer o irmão Gabriel. O irmão Gabriel contou testemunho. Deus te usou, irmão Gabriel. Estava preocupado de não dar tempo de todos os exemplos, e Deus já antecipou uma parte da mensagem por meio do irmão Gabriel. Deus te usou. Algumas coisas que eu tinha preparado aqui para falar, isso para mostrar como o Espírito Santo ele vai trabalhando na igreja, né? Como um todo. Aí os varões cantam no caminho de Emaús, eu fiquei alegre, depois fiquei mais alegre ainda pela fala do irmão. Porque uma das histórias complicadas, e aí eu não preciso agora contar todos os detalhes, mas foi a história de Pedro. E como o irmão Gabriel falou, tudo começou na noite que Jesus ia ser julgado, porque Jesus disse, olha, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, vocês todos vão se espalhar. E aí Pedro, olha o que o Pedro disse. Pedro falou assim, eles todos podem, eu não. Mesmo que todos se escandalizarem, eu não vou não. Eu pego a espada, eu defendo o Senhor até o final. Aí Jesus olhou para ele, porque assim, irmão, não é só, Pedro negou Jesus, ele foi arrogante com os companheiros dele. Imagina, você está ali com os discípulos, você fala um negócio desse, vocês até podem negar, eu não. Aí Jesus olhou para ele, porque Jesus, ele sabe o que vai no nosso coração, por trás da palavra arrogante, Jesus sabe o que está lá no coração de verdade. Se Pedro não tivesse falado nada, Jesus também não falaria nada. Mas já que ele falou, disse, Pedro, deixa eu contar uma coisa para você. Primeiro, o diabo quis ir andar com a sua alma. E eu orei por você para que isso não acontecesse. E outra coisa, Pedro, essa mesma noite você vai me negar. E o sinal é quando o galo cantar, você vai se lembrar disso. Dito e feito, irmão. O Pedro que se achou ali, negou Jesus e chorou amargamente naquela mesma noite. Mas teve a ressurreição. E aí eu me coloco no lugar de Pedro, porque uma das coisas que o anjo falou para as mulheres foi a seguinte, imagina você no lugar de Pedro. Porque diz, quando Jesus falou para as mulheres, Marcos registra que o anjo falou assim, Jesus mandou vocês irem para a Galileia, digam aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Imagina elas falarem isso para Pedro. Jesus mandou dizer que ressuscitou e falou especificamente de você, Pedro. Mandou lembrar você que ele ressuscitou, viu? Como você se sentiria no lugar de Pedro? A gente fica preocupado. O chefe quer falar com você, o pastor quer falar com você, a gente fica preocupado. Imagina um recado, Jesus quer falar com você, e você negou ele, hein? Pois é. Você teve uma experiência de Pedro com Jesus, no dia da ressurreição, a Bíblia não conta os detalhes dessa experiência. Depois Jesus apareceu para os discípulos, quando Tomé não estava presente, depois na outra semana apareceu de novo com Tomé presente. E aí veio João 21, que o irmão Gabriel citou aqui para nós. João 21 diz que eles estavam pescando, eram 7 discípulos que estavam ali, pescando. E talvez fosse isso mesmo. Eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas Jesus ressuscitou, mas a nossa vida vai seguir, né? Vai querer a gente. Olha o que a gente fez de errado lá. E voltaram a pescar. Pescar de noite, que era o horário que eles mais gostavam ali de pescar. E disse que não pegaram nada naquela noite. Aí de manhãzinha, Jesus apareceu de novo. Apareceu como? Na praia. E disse que Jesus só falou assim para eles. Ei, vocês pegaram alguma coisa aí? Eles, não pegamos nada. Aí Jesus disse, joguem a rede do lado direito que vocês vão pegar.
Só que lá em Lucas 5, quando Pedro teve o encontro com Jesus, foi a mesma coisa, porque eles tinham lançado a rede a noite toda, não tinham pegado nada, e Jesus falou, lançar a rede do lado direito, está lá em Lucas 5. Quando João, que estava do lado do Pedro, ouviu essa história, falou, eu lembro disso de algum lugar, esse negócio de lançar a rede do lado direito. Ele cutucou Pedro e falou, Pedro, é o Senhor, é Jesus. E Jesus está fazendo a mesma coisa que fez com você lá. Pedro tomou um susto, irmão. Diz a Bíblia que ele estava assim, ele estava nu, né? Está escrito aqui no texto. Outra tradução diz que ele estava sem a sua capa. E diz que ele ficou ali com vergonha, ele se jogou no mar. Imagina o susto. Jesus apareceu, se jogou no mar. Mas de novo, Jesus não estava lá para condenar, Jesus estava lá para restaurar. Pedro tinha culpa em si, irmãos. Culpa de ter negado Jesus. Ele já tinha visto Jesus ressuscitado, mas carregava uma culpa. Aí diz que o negócio abrandou. Jesus preparou o café da manhã deles. Porque diz que quando eles terminaram de pescar de manhãzinha, Jesus já estava com o peixe e o pão preparado. Se eles não tinham pegado nada, onde Jesus arrumou o peixe? Mas Jesus é Jesus. Jesus arrumou o peixe e o pão. E diz que já é o hino 301 da harpa, vem cear o mestre chama, é com base nesse texto. Que eles pegaram uma quantidade enorme de peixe, quando chegaram Jesus estava lá. E diz que o pessoal chegou, ficou olhando. Diz o texto que eles não perguntaram se era Jesus, porque eles sabiam que era Jesus. Comeram. E aí eu imagino Pedro chegando de fininho, sentou ali. Depois que terminaram de comer, olha o detalhe, irmãos. Quando Pedro negou Jesus, ele negou diante de uma fogueira, não era? Ali tinha uma fogueira que Jesus montou. Ele preparou um cenário parecido com o cenário lá da negação. E olha a pergunta que Jesus fez para Pedro. Pedro, vou perguntar uma coisa para você. Você me ama mais do que estes? Em outras palavras, você continua com a mesma opinião lá de 3 dias atrás? Falou que amava mais do que todo mundo? É a mesma, permanece no mesma opinião? Você me ama mais do que estes seus amigos? E aí Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aqui tem uma coisa, irmãos, que eu queria explicar para os irmãos. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrita em grego. Em português, a gente tem uma palavra só para amor. Em grego tem 4. Quando você quer falar de amor, por exemplo, o amor da família tem uma palavra. O amor relacional de esposo e esposa tem outra palavra. Tem 4 palavras diferentes. Quando Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Ele usa o amor perfeito, o amor ágape. Pedro, você me ama com o amor perfeito? Só que Pedro responde usando outra palavra para amor. Ele diz, eu te amo, Senhor, mas com amor imperfeito. E Pedro não diz, eu não sei se amo mais, se eu amo menos que os outros. Porque Pedro entendeu, irmão, que na igreja, no povo de Deus, não é competição. Quem ama mais Jesus, quem faz mais isso. Não, a gente tem que amar Jesus, sem querer competir com quem quer que seja. E Pedro entendeu, porque ele diz, eu te amo, Senhor. Eu não sei se o meu amor é perfeito, se não é, mas eu te amo, Senhor. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, você me ama com amor perfeito? E ele responde, te amo, Senhor, com amor imperfeito. É o que você falou, é justamente isso. Eu não amo o Senhor do jeito que o Senhor me ama, mas eu estou aqui. E na terceira vez, Jesus pergunta, usando o mesmo verbo, a mesma palavra que Pedro usou. E com amor imperfeito, você me ama? E diz que ele se entristeceu, né, da última vez, porque o Senhor perguntou de novo para ele se o amava. E aí Jesus disse, você me ama, então apacenta os meus cordeirinhos. E ali Pedro foi restaurado. Jesus sabia quando Pedro tinha negado, como tinha negado, preparou o cenário que fez Pedro lembrar daquilo. E do mesmo jeito que Pedro negou 3 vezes, Jesus, que é tão misericordioso, deu a oportunidade de Pedro confessar 3 vezes que o amava.
Diz Pedro, a partir de agora vai ser diferente. E Pedro entendeu, irmãos, porque depois lá na frente, quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz assim, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como querendo dizer, no dia da negação eu fui soberbo, eu me achei melhor que os meus irmãos, Jesus me resistiu, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede graça. Quando Pedro diz, Senhor, eu não sei se eu te amo mais ou menos, eu só sei que eu te amo, foi com humildade. O que Deus faz com aquele que se apresenta com humildade? Deus dá graça aos humildes. E ainda falou para Pedro, você quando for velho, você vai estender os braços e vão fazer com você aquilo que você não quer. Estender os braços. Como que ele ia morrer? De braços estendidos. Enfim, e Deus restaurou Pedro e se tornou uma das principais lideranças da igreja primitiva. Mas para terminar, eu quero falar de outras duas experiências com a ressurreição. Porque todos esses aqui, irmãos, todos esses que eu citei, pode dizer, eram pessoas que conviveram ali com Jesus. E aí alguém pode dizer, mas eu não tenho nada a ver com essa história. Pode ser que alguém que está me ouvindo pode dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou crente, eu nunca fui na igreja, eu não tenho família de crente, eu não tenho nada a ver com a história. Pois Jesus também apareceu para um que não tinha nada a ver com a história. E fora de tempo ainda, irmão. Jesus ressuscitou, foi aos céus, passaram-se os anos, e aí apareceu Saulo, que era perseguidor da igreja. E para resumir, os irmãos conhecem a história, lá no caminho de Damasco, Jesus apareceu ressuscitado para Saulo. Apareceu ressuscitado para Saulo. E eu acho fantástica a forma como a Bíblia relata isso, porque eu não conheço alguém que recebeu o evangelho do próprio Jesus. O próprio Jesus foi lá e falou para Saulo, 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 por que me persegue? E sabe por quê? Porque Deus queria Saulo como Paulo o apóstolo. E lá no futuro alguém questionou Paulo. E disse, como é que você fala que é apóstolo? Para ser apóstolo, regra número 1 para ser apóstolo. Tem que ter visto Jesus ressuscitado. Tem que ter visto Jesus ressuscitado. Você não viu Jesus ressuscitado. Você não era dos 12, você se converteu depois. E aí Paulo dizia assim, quem disse que eu não vi Jesus ressuscitado? Ele apareceu para mim vivo. Ele diz aqui no texto, eu não tinha nada a ver com a história, eu não andei com Jesus, não caminhei com Jesus. Ele diz aqui, eu sou um abortivo. Quer dizer, era para eu estar morto. Mas Jesus se compadeceu do morto, que era eu, e apareceu para mim vivo. E me deu o apostolado. Eu quero dizer para você que mesmo aquele que não tem experiência, que não tem nada a ver com a história, pode ter uma experiência com Jesus vivo, o Jesus ressuscitado. Mas para terminar, você pode ter ouvido tudo isso que eu falei aqui. E você pode estar dizendo aí, muito bom. Essas pessoas, são 13 episódios que Jesus apareceu ressuscitado. Mas aqui, não tem ninguém que viu Jesus ressuscitado desse jeito aqui. Aí você pode me questionar e diz, você mesmo que está falando aí, você não viu Jesus ressuscitado. Nós não vimos. Mas Deus, já sabendo deste questionamento, separou uma experiência para alguém também que viu Jesus ressuscitado, para responder justamente esse questionamento de alguém que dizia, eu não vi, pois teve um que não viu da primeira vez. E a gente critica ele, o irmão Tomé, mas o Tomé teve a experiência que tem a ver com a gente, irmão. Porque Jesus apareceu na noite da ressurreição para os 12 discípulos, os 11, né? Não tinha mais Judas, para os 11. E Tomé não estava presente. E no outro dia contaram para Tomé, Tomé você não estava, Jesus apareceu vivo, mostrou as marcas nas mãos, e ele está vivo de verdade. Irmão, Jesus depois de ressuscitado, ele comeu, ele bebeu,
Quando ele apareceu para os discípulos, ele falou, para vocês não terem dúvida que sou eu, me dá alguma coisa aqui para eu comer, para eu mostrar que sou eu, que eu estou vivo. Não era um espírito perambulando, era Jesus vivo. E aí Tomé falou, não, é bom demais para ser verdade o que vocês estão falando. Se eu não vir ele ressuscitado, se eu não tocar no lugar dos pregos, eu não vou acreditar. E aí diz que uma semana depois, Jesus apareceu de novo no mesmo lugar, com Tomé presente. E aí diz que ele chamou Tomé, disse, Tomé, agora a conversa é contigo. Olha como que Jesus ele foi resgatar cada um individualmente. Cada um teve a sua história individual, igual a gente aqui. Cada um tem a sua história com Cristo. E aí diz que o Tomé veio, e Jesus falou, Tomé, põe a mão aqui, ó, no lugar dos cravos. Veja que sou eu de verdade. A Bíblia não disse Tomé pôs a mão, porque diz que ele dobrou os joelhos e disse, Senhor meu e Deus meu. E olha que fantástico o que ele falou para Tomé, ele disse assim, Tomé, você me viu? Você creu porque você me viu? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Quem são os que não viram e creram? Levante a mão. Olha o que Jesus falou para Tomé. De agora para frente, essa vai ser experiência. Eles não vão mais me ver desse jeito. De agora para frente, essa vai ser a experiência. E você não imagina, Tomé, como que vai ser. Milhões, milhares, não vão me ver como você está vendo agora. Mas eles vão crer. Depois de 2000 anos a igreja vai estar lá, fundada na verdade de que eu ressuscitei. Quer dizer que a gente não vai ver? Vai sim, meu irmão. João diz que lá no céu, nós o veremos como ele é. Mas agora a gente não viu, mas a gente creu, e o importante é isso. Você não viu, mas você teve a sua experiência com a ressurreição. A ressurreição chegou até você. Aleluia, aleluia. E eu quero terminar perguntando se tem alguém aqui nesta noite que, igual os discípulos no caminho de Emaús, sentiu o seu coração arder quando essas palavras estavam sendo ditas. E não só na pregação, mas antes, nos louvores, em outro dia. Sabe, você percebeu que Deus estava fazendo, mas você não notou que era Deus. E agora você percebeu e diz, não era que Deus estava falando comigo. Sim, é Jesus que quer se revelar ressuscitado para você. Eu quero perguntar se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Basta você levantar a sua mão onde quer que você esteja. Nós estaremos orando por você. E eu pergunto para quem está nas redes sociais também, se você quer entregar a sua vida para Jesus, ter a sua experiência com a ressurreição, escreva aí nos comentários, eu quero. Nós vamos orar por você, porque Jesus conhece a sua vida, conhece as suas culpas, conhece a sua história, e a ressurreição é a mensagem da restauração, é a mensagem do renovo. Quando Jesus morreu, ele morreu no terceiro dia, mas quando os discípulos iam falar da ressurreição, ele dizia que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. O terceiro virou primeiro, porque era uma história nova que começou a partir da ressurreição. Nós temos já aqui uma pessoa que está aceitando a Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar pela nossa irmã. E ainda dá tempo, tem o meu xará ali, ó, Maxwell Brito, está entregando a sua vida para Jesus. Vamos orar pelo Maxwell, vamos orar pela nossa irmã. E ainda dá tempo, quem está aqui no templo e quer entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor. Você, como Pedro, carrega uma culpa. Jesus está aqui para te livrar de todo o peso da culpa, porque Ele ressuscitou. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante sua mão onde quer que você esteja.
nós estaremos orando por você. Se tiver mais alguém nas redes sociais, basta você se manifestar, nós estaremos orando. Então eu convido a igreja nesse momento a nós orarmos pela nossa irmã. Leite. Isso, Deus abençoe nossa irmã. Nós estaremos orando pela nossa irmã, e Ele nos ama, e é isso que a experiência da ressurreição traz para nós, o amor de Deus que invade o nosso coração. Amado Deus, glorioso Pai, estamos, Senhor, na Tua presença nesse instante. Nós oramos a Ti, nós lhe agradecemos pelo Teu amor, lhe agradecemos pela Tua graça, lhe agradecemos pela Tua misericórdia, lhe agradecemos por aquilo que o Senhor fez por nós, pela Tua vida derramada, pelo Teu Espírito Santo em nossos corações. Lhe agradecemos pela Tua serva que entrega a sua vida a Ti nesse instante. Lhe agradecemos, Senhor, por aqueles que estão nos acompanhando agora, com o coração ligados a Ti, Senhor, e crendo que o Senhor é aquele que restaura, crendo que o Senhor é aquele que dá vida. Alcance essa pessoa, Senhor, onde Ele quer que esteja, para que o Teu nome possa ser glorificado. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe aos nossos irmãos. Amém.